São 12 horas pontualmente no Acre. Estamos de volta com a última parte do RB Notícias ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora, boa tarde para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco. Também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Passo de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos assiste também pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Siga-nos nas redes sociais. Você pode me seguir também no Instagram, Muniz11, ou no Facebook, Antônio Muniz. Não vá naquelas páginas falsas, não. Engraçado, o pessoal tem um monte de página falsa e eles conseguem, os falsos conseguem mais seguidores do que... Dá para entender isso? Olha, o mundo da internet como é perigoso, viu? Então os caras, eles fazem mutreta, né? Fake news, e conseguem mais seguidores do que quem de fato é o dono da página. Pode isso? Por favor. A minha é oficial, gente, eu estou com a camisa do Flamengo, bicampeão mundial. Temos 8 títulos. As outras são falsas, não sigam, por favor. 12 horas e 2 minutos. Eu tenho o prazer de conversar agora com o vereador Adailton Cruz, vereador do PSB, presidente também do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre, o Sintesac. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde. Boa tarde, Muniz. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, estar repassando as informações para a nossa população. E já começo desejando que Deus nos abençoe e nos dê força para superar esse momento, que cada dia piora o cenário. É um prazer estar aqui com vocês. Sim. E que a gente possa dar um baixa nas mortes, né? Porque impressionante. Está difícil. Difícil. Eu sou servidor em saúde há 20 anos e eu nunca vi o sistema de saúde tão abarrotado, tão em colapso como está hoje. Você olhar para um lado e para o outro e ver que não tem aonde pôr o paciente e não tem a abertura, não tem espaço. A nossa situação ela é gravíssima e isso foge hoje, inclusive, ao controle dos próprios operadores da saúde aqui no estado. A gente precisa de apoio externo. Muito difícil. Ontem, o vereador, só para reforçar o que o senhor está falando, eu fiquei ainda mais preocupado quando eu conversei com o senador Sérgio Petecão. Inclusive, eu destaquei isso na minha coluna de hoje, está lá, o desabafo dele e, ao mesmo tempo, o apelo. Ele perdeu 2 assessores, o Beto, o Carlos Alberto, que foi nosso colega de trabalho aqui no início, da Fundação da TV, ele foi nosso colega de trabalho, e o Doca também. Eram 2 pessoas queridas que o senador Petecão tratava como irmãos, ele chama irmãos. E ele não pôde fazer nada. Por que não pôde fazer nada? Porque o senador não conseguiu uma vaga para eles, nem em enfermaria, nem em UTI, e não conseguiu também na rede particular. Olha a situação que nós chegamos. Ele disse: eu estou me sentindo tão pequenininho nessa história toda, totalmente incapaz. Não pode salvar 2 assessores, 2 irmãos de luta. Difícil. Essa situação que o senador passou é uma sensação de impotência. Impotência, ele usou esse termo. E que hoje os trabalhadores em saúde do estado, independente de ser da iniciativa privada, municipal ou estadual, vivem diariamente. Você vê o paciente em estado grave, evoluindo para uma situação grave, crítica, e não tem porta de acesso, não tem espaço para atender. E é uma das situações que mais está prejudicando os trabalhadores, com a sobrecarga, até a questão psicológica está difícil trabalhar. Você chegar num hospital que nem um INTO, com 100 leitos de enfermaria, 50 de UTI, estão todos lotados e mais 60, 80 pessoas na porta querendo vaga, evoluindo para um quadro crítico e não ter aonde. O pronto-socorro saturado, a UPA do 2º Distrito saturado. E você vê que quando há algum tempo atrás nós reivindicávamos investimento para a saúde, era inclusive para ter o mínimo que se recomenda para as doenças cotidianas. E a nossa voz, infelizmente, não foi ouvida e hoje a gente paga o preço de não ter tido uma política pública que investisse seriamente em saúde. Se nós tivéssemos seguido os protocolos ou as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, hoje nós não estaríamos com o sistema em colapso, porque nós teríamos o triplo da estrutura que temos hoje, o triplo de leitos, leito de enfermaria, de hospitais, de leitos de UTI.
mas infelizmente a gente não foi ouvido e hoje a gente está pagando com vidas. E agora nós precisamos achar uma saída. Achar uma saída com apoio externo, achar uma saída interna e cobrar vacinação. Nós precisamos vacinar a nossa população. Nós não temos outra saída se não for vacinando. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, a bancada federal tem que cobrar e exigir do governo federal a vacina em massa para o Acre. Nós não podemos aceitar que o governo federal faça vistas grossas para vacinação. Países como o Chile, como o Uruguai, países da América do Sul, como a Argentina, já tem vacina para toda a sua população. E o Brasil não atingiu sequer 10%. Ontem eu conversei isso aqui com o doutor Narciso. Esses países que você citou nunca foram referências em vacinação. São agora. São agora no momento. Porque se preocuparam, se antecederam, fizeram acordos binacionais com as empresas, com os laboratórios, não procuraram intriga diplomática para inviabilizar isso. E conseguiram se sobrepor. E o Brasil hoje, o governo hoje, se ele não procurar esse acordo hoje, nós vamos chegar a dezembro de 2021 sem vacina, vamos chegar a dezembro de 2022 sem vacina. Na velocidade que nós estamos hoje, vacinando, por exemplo, o Acre, uma média de 500 doses por dia, nós vamos demorar 5 anos para vacinar toda a população. Difícil. Olha só, gente, é o lamento, o desabafo e o clamor de um senador que perdeu 2 irmãos, 2 senadores, 2 assessores. Está lá na minha coluna, confiram. O vereador, nós temos 2 assuntos importantes, não menos importantes que o senhor acabou de falar. Vamos lá. Primeiro, a questão sindical. Vocês planejam, vocês estão articulando, vocês estão mobilizando uma paralisação geral, provavelmente dia 26, na última sexta-feira do ano. Aliás, do mês. É isso? Provavelmente. Qual é o principal motivo desse movimento? Nós estamos organizando essa paralisação geral, mesmo sabendo da situação crítica que estamos vivendo, para que a gente chame a atenção e tenha o apoio que nós esperamos. Nós não podemos mais ver os trabalhadores morrendo, se desgastando dia e noite para atender a população e tendo seus direitos cerceados, seus direitos não pagos. Hoje o trabalhador em saúde do Estado não recebe o seu auxílio emergencial, não recebe a sua insalubridade, não recebe os seus adicionais noturnos, auxílio de transporte. Teve um corte em massa dos seus direitos, as suas extensões de horas foram retiradas e a sobrecarga triplicou, quadriplicou. Nós temos profissionais adoecendo no trabalho, na sobrecarga, e adoecendo quando chega em casa porque o salário está abaixo do salário mínimo, recebe uma complementação e não dá para pagar nem energia elétrica. A nossa tolerância acabou. O atual governo, desde quando assumiu, não contribuiu em nada com o bem-estar e apoio aos trabalhadores em saúde. Pelo contrário, fez foi retirar, fez foi cortes. Então nós não podemos mais aceitar Quais foram isso. os cortes, assim, só para a gente destacar Cortes aqui? extremamente significativos. Retirou o adicional de hora dos trabalhadores, que é uma complementação sobre a sua jornada, que isso ajuda a pagar os seus proventos. Não fez qualquer tipo de reajuste ou reposição salarial, não paga e não está concedendo um adicional de insalubridade a todos os trabalhadores, inclusive trabalhando na UTI hoje, trabalhando no laboratório, no raio-x, não tem insalubridade. Só um minutinho, isso que o senhor fala, foi um acordo que fizeram ou está no dissídio coletivo? Não foi acordo, foi uma decisão unilateral do governo, através da sua chefia de RH da CESACRE, que inclusive o governador se comprometeu em demiti-la, em retirá-la do cargo. Quem é? Que ela está fazendo isso, Carmen, a servidora, se comprometeu com todos os sindicatos que iria trocar para que tivesse uma interlocução, um apoio ao trabalhador e um bom senso, e não fez. Continua fazendo o que bem entende. Então os trabalhadores são exaustos, o trabalhador não recebe o seu auxílio, não recebe apoio, o governo disse que para a saúde não tem como dar nada, e os trabalhadores nesse momento são os mais expostos, mais sobrecarregados, adoecendo, morrendo, não tem seus direitos, então vamos ter que fazer algo que dê a devida resposta. Enquanto que para nós não tem, mas para as outras áreas tem, e tem direito, e deve conceder mesmo. Acabou de assinar aí a convocação de quase 500 policiais. Não tem recurso para investir no trabalhador em saúde, mas tem nas outras áreas. É como se a saúde, nesse momento, não fosse essencial, fundamental, e
E os recursos que estão vindo não estão sendo empenhados nem aplicados no trabalhador, que realmente é o que está sentindo na pele a dor e o sofrimento dessa pandemia. Então, nós não aceitamos mais, vamos viajar o estado inteiro, vamos organizar e vamos dar a resposta. A nossa parte nós vamos fazer. Não podemos aceitar calado o que estão fazendo com os trabalhadores desse estado. Vereador, nós temos pouco tempo para encerrar, pouco mais de 1 minuto. Só um minutinho para a gente passar a próxima pergunta. E se houver uma manifestação espontânea do governo no sentido de assinar pelo menos com a possibilidade de atender parte dessas reivindicações, o movimento será abortado? Com certeza. Nós entendemos a situação, estamos fazendo isso como um desespero. Mas nós não estamos sendo sequer recebidos pelo governo. Ontem a gente foi na Casa Civil, fomos na Casa Civil, não fomos recebidos pelo secretário. Difícil. Então, nós vamos para onde desse jeito? Vamos lá, rapidinho. A última pergunta. Numa sessão, agora há pouco, vocês debateram sobre o comércio, o fechamento ou não do comércio. Eu já sei que o senhor é a favor, é contra o fechamento do comércio, como está sendo, né? Perfeito. O senhor é a favor de que haja os cuidados, a máscara, álcool gel, distanciamento, mas nada de fechar. E vocês pretendem criar uma frente para discutir isso de forma ampla e querem também reivindicar um assento lá no comitê da Covid-19, é isso? Exatamente. Eu quero até agradecer todos os que estiveram presentes, representantes do comércio, Ministério Público, os vereadores. Essa audiência foi para debater a situação do comércio em Rio Branco nesse processo de crise sanitária e nós tiramos encaminhamentos importantíssimos. Nós entendemos a situação crítica que está o setor saúde, mas entendemos que trabalhar é preciso. Onde que tirar um emprego de um pai de família nesse momento é algo que se considera não essencial. É de lá onde ele tira o sustento da sua família. Então, nós entendemos que não se pode fechar postos de trabalho. O Acre, o ano passado, teve 40 mil desempregados. O comércio, ele tem que ter apoio. Agora, foi debatido e foi encaminhado nessa audiência pública e nós vamos estar fazendo um pedido de assento da Câmara Municipal no Comitê de Acompanhamento do Covid estadual para que a gente leve os nossos posicionamentos e flexibilize esse processo de controle do Covid. Foi também encaminhado que nós vamos criar uma comissão especial na Câmara Municipal de Rio Branco para acompanhar e fiscalizar o processo do Covid em Rio Branco, inclusive vacina, a questão do distanciamento social, a questão do pacto social, para que se evite a disseminação da doença. E nós vamos estar apresentando, em conjunto com outros vereadores, um projeto de lei que vai regulamentar o funcionamento do comércio em período de crise sanitária. E esse projeto vai vedar o fechamento do comércio com base em vários critérios. Foi uma audiência muito produtiva, muito boa, e a gente espera contribuir com o trabalho, com o emprego e também contribuir com a vida. O senhor me deixou mais otimista agora. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. Parabéns pela audácia, pela coragem de defender aqueles que praticamente não têm defesa, de dar voz aos que não têm voz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. É um prazer sempre estar aqui com você, Muniz. Um abraço. Boa tarde, bom fim de semana. São 12h14. A gente volta agora só na próxima segunda-feira, porque... Terça-feira, porque amanhã amanhã é sábado, não tem domingo também não, e segunda-feira é dia de programa da Jô. Então, todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, sempre na paz, com Deus na frente e a gente na luta. Boa tarde.